Quando as pessoas te dizem que vai passar, dá vontade de avançar nelas. Você fica extremamente irritada, muitas vezes, porque assim, vai passar quando? Socorro, me tira daqui. Sim. Porque pela intensidade do momento e dependendo da dificuldade que aquela mulher tá tendo, ninguém consegue entender o que ela tá vivendo. Porque a mãe, a avó, a amiga que já viveu aquilo ali, já deletou. Ela não tá mais conectada com 1/10 da intensidade do que quando aconteceu. Então ela olha e diz, isso aí vai passar. Só que você tá vivendo o maior drama da sua vida naquele momento. E não tá passando naquele momento, né? E demora pra passar. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas. Me falaram que depois dos 3 meses melhora. Eu tô tirando a folhinha do calendário aqui diariamente e não chegam os 3 meses. Então, a intensidade do momento é, sem dúvida alguma, algo muito peculiar da experiência da maternidade. É eu com as 12 semanas. Não passar, parece que eu vou ter o bebê e não vai chegar as 12 semanas dessa criança, sabe? E foi assim quando eu resolvi parar de tomar anticoncepcional. Porque daí tu começa a controlar. E daí tu sempre pensa assim, né? Porque quando tu tá com 18, 19 anos, tu morre de medo de engravidar na adolescência. Tu esquece o anticoncepcional. É o caminho oposto, né? Tanto cuidado e daqui a pouco você tem que ir pro outro lado. Exatamente. Tu esquece o anticoncepcional um dia, tu já tem medo de estar grávida. E quando tu, não, agora eu vou parar o anticoncepcional pra engravidar, tu acha que no outro dia tu vai estar grávida, né? E quando esse processo demora uns meses, isso parece... Como assim? Né? Se torna... porque, que nem tu falasse, as pessoas romantizam muito a maternidade, o processo. E quando aconteceu do primeiro mês, de eu parar de tomar o remédio e eu não estar grávida, já desmoronou uma realidade na minha frente onde eu não tenho controle de quando eu vou engravidar. E geralmente vem muitos pensamentos disfuncionais nessa hora, né? Da gente atribuir talvez uma parcela de responsabilidade. O que será que eu fiz de errado? Será que é alguma coisa que eu comi? Será que é alguma coisa que eu fiz? Será que o tempo que eu tomei anticoncepcional agora é um problema? Então vem muitos questionamentos que tornam esse momento mais difícil para lidar. E a gente sempre acreditando que depende única e exclusivamente de nós. Então, poder questionar sempre a validade dos nossos pensamentos, especialmente nesse período, inclusive, gestacional, entender, isso que eu estou pensando é um pensamento realista? Que evidências que eu tenho, que fatos concretos que vão confirmar o que eu estou pensando ou vão negar isso que eu estou pensando? Para que a gente consiga mesmo redirecionar os nossos pensamentos e não ficar ali ruminando coisas que não vão nos aproximar de nada. Porque é pouco falado sobre a vida da tentante, né? Porque quando tu tenta ser mãe, é tentante, né? Sim. E é pouco falado sobre isso, é pouco falado sobre o que passa, né? E quando tu começa a viver isso, tu vê que, meu Deus, parecia tão simples. Toda mulher que está tentando engravidar é considerada tentante. No entanto, o sofrimento maior, né? A gente não tem como fazer aqui uma escala, não é uma competição, mas quando a gente fala no sofrimento maior é assim, quando a pessoa já tentou muito tempo, já tentou diversas vezes, 1 ano é o período mínimo que a maioria dos médicos considera natural para engravidar. Quando a mulher tem acima dos 35 anos, quando ela não engravida em 6 meses, geralmente ela é orientada a buscar, fazer exames, avaliar com mais profundidade, porque tem a questão do tempo. Mas se não, abaixo dos 35, 1 ano tentando é natural. Então, faz parte, mas para quem está tentando 1 ano, é bastante tempo, porque é todo mês, são 12 meses que você está ali lidando com expectativa, frustração. Expectativa, frustração. E aí o psicológico conta muito nessas horas. E aí a romantização da maternidade já vai se desfazendo um pouquinho, né? Porque algo que parecia tão simples já não é tão simples. E eu acho que foi um dos meus primeiros desafios, assim, da maternidade. O mais difícil até agora, eu posso dizer, que foi quando eu parei de tomar um remédio e no primeiro mês nada aconteceu. Aquilo ali foi um pouco difícil, assim, foi frustrante. E daí tu lidar com isso é difícil, porque daí tu tem que esperar mais 1 mês. Sim. Né? E assim vai indo. E essa questão da expectativa, isso envolve todo o processo. Antes, durante, depois. Quais são as minhas expectativas? Eu poder olhar, são expectativas realistas?
A partir de que eu tô criando essa ideia, essa expectativa minha? Quais que são as referências que eu tenho? Elas realmente estão ajustadas à minha realidade, ao que eu vivo hoje, à minha família, ao meu mundo? Então, isso é importante. É que envolve muita coisa, que daí tu começa a ver que aquela pessoa nem queria ter um filho e tá grávida. E eu tô aqui, tentando, me sentindo pronta, né? E daí a tua cabeça começa, né? A ver, meu Deus, né? Como é que ela engravidou sem querer e eu tô aqui todo dia tentando e me doando e fazendo isso e aquilo. E a gente tem uma questão importante que, obviamente, o objetivo não é falar de religião, mas a gente tem o aspecto da religião que é muito forte na nossa cultura, que é visto como a fecundidade como uma bênção e a infertilidade como uma punição. Então, as mulheres têm essa crença muito forte de que quando eu não estou conseguindo engravidar, o que eu fiz para merecer isso? Ou o que eu não fiz para merecer? Isso é algo muito forte. Sim. Tanto que toda a questão da gestação, ela está muito associada a questões religiosas. A gente tem a mãe de todas vista como Maria, que foi quem engravidou sem sexo, então ela é imaculada. E aí, isso já é muitas vezes uma barreira para os casais no período gestacional, porque tem muitos homens que se afastam da mulher por acreditar que ela não pode ser tocada, que ela precisa ser protegida e respeitada, como se a intimidade do casal ultrapassasse essa barreira. E aí a gente tem Eva, que seria teoricamente ali na religião a primeira mulher, que é a pecaminosa, que poderia ser vista como a mãe de todas, mas ela não é associada em nenhum momento com a ideia de maternidade, justamente porque ela representa o pecado. E a mulher, a mãe, é vista como imaculada. Então, tudo isso são coisas muito sutis, mas que estão muito enraizadas na nossa cultura. E muitas vezes trazem também, traz sofrimento e peso para os casais, para as mulheres, para elas lidarem um momento desafiador como esse, em que você tem altas expectativas e não engravidou. É bem isso. Até essa questão que tu falou da relação na gravidez, é algo que tanto no pós-gravidez também, né? Como é que a mulher, a gente conversou sobre isso e eu, pelo menos, tô me sentindo muito bonita grávida, assim. É aquela coisa que tudo bem eu estar de barriga, tudo bem, tu se sente mais liberta, né? Sim, mais confortável com o próprio corpo. Então assim, parece que eu me libertei de qualquer padrão, eu tô me sentindo super bem sempre. E o corpo da mulher grávida é muito bem visto, muito bem quisto. Tu olha pra mulher grávida e fala, olha que linda aquela mulher grávida. Porém, o corpo da mulher pós-parto é um corpo que é muito... totalmente invalidado. Nossa, exato. E é muito forte isso, né? Quando tu pensa que da noite pro dia... tu tava linda, grávida, e no outro dia talvez tu esteja se sentindo horrível. E a sociedade é muito cruel nesse sentido, porque, como você bem apontou, a barriga da gestante, quanto maior tiver, mais bonita, todo mundo elogia. E aí passou ali um período muito curto, você teve o bebê e você é cobrada para estar com o mesmo corpo de antes em pouquíssimo tempo. Sim. As pessoas são cruéis muitas vezes no que elas falam. Eu sempre observo, não expresse a sua opinião sobre o corpo de uma mulher em qualquer momento da vida dela, exceto se ela perguntou a sua opinião. No período pós-parto, então, isso é infinitamente mais verdade. Porque a mulher está vulnerável, está sensível, tem uma desidentificação com ela mesma, que é desse processo, quem eu sou, quem eu me tornei, o que aconteceu aqui. Muitas vezes o corpo dela se transformou muito e foram 9 meses para essa transformação acontecer. Não vai ser em uma semana, 1 mês, 2 meses que ela vai voltar ao corpo de antes. E ainda que o corpo fique muito similar ao que era antes, é outro corpo, é outra mulher, é outra forma de se ver e de enxergar a vida. E aí, quando a gente fala em autoestima, a autoimagem, que é a forma como eu vejo o meu próprio corpo, ela é uma das partes da autoestima. A autoestima não é só corpo, diferente do que muitas pessoas pensam. Então, quando a gente fala em autoestima, a gente pode falar em 4 pilares. O autoconceito, que é a forma como eu me vejo, o que eu penso sobre mim. A autoimagem, que é o meu corpo, justamente. A minha autoeficácia, que é o quanto eu confio e acredito que eu consigo resolver, solucionar as coisas. E o meu autorreforço, que é o quanto eu me gratifico, me premio pelas coisas que eu consigo.
Então, se a gente for pensar na maternidade, tem vários aspectos que vão contribuir para que a autoestima da mulher esteja boa, esteja bem. Então, o quanto ela tá como ela está se saindo como mãe, na percepção dela mesma, como ela está se vendo em relação ao corpo, que geralmente é uma parte que fica fragilizada, porque tem muitas mulheres que ganham muito peso, outras mulheres perdem muito peso, não tem uma regra, só que todas vão ser julgadas e criticadas. Então, você poder cuidar dos outros pilares da tua autoestima é muito importante até para te dar um equilíbrio nessa parte do corpo que não deve ser prioridade nesse momento. Você comentou antes ali, eu tô cuidando do que eu como, eu tô cuidando da minha alimentação, e isso é extremamente importante. A gente tem estudos recentes publicados no ano passado que mostram que a alimentação do pai e da mãe refletem na criança, até pela carga genética, mas especialmente a alimentação da mãe, quando é uma alimentação muito rica em gorduras, ela pode contribuir. Ainda precisam de estudos para avançar nesse sentido, mas ela contribui tanto para o aparecimento, desenvolvimento e gravidade de transtornos mentais. Então, a questão da alimentação não é só uma questão estética. Hoje a gente já sabe a importância. No entanto, grande parte da população tem uma visão totalmente equivocada disso. Tem ainda aquela ideia de que no período gestacional eu vou comer por 2, eu vou comer tudo que eu tenho vontade na vida, eu vou exagerar. E aí a gente não está falando de uma questão de estética, a gente está falando de uma questão de responsabilidade com o que os nossos filhos vão ser. Então, quanto essa questão do corpo da mulher, ele é necessário a gente falar, mas por outro viés, por outra abordagem. Não para trazer julgamento, culpabilização para essa nova mãe. E sim para a gente fazer um alerta, até em questão de saúde pública, de que as mães sejam orientadas da forma adequada. Né, que elas consumam alimentos que sejam adequados e, obviamente, que isso vai dentro da realidade de cada família e de cada mulher, porque não existe uma regra e a gente sabe que a gente vive numa sociedade que também não é viável, muitas vezes não tem acesso a isso. É uma sociedade cruel, assim, né? Eu costumo dizer que se a gente for olhar para o que as pessoas falam, a gente fica maluco, né? Porque assim, aí teve o bebê no pós-parto, aí emagreceu, tá ali linda, maravilhosa. Nossa, mas meu Deus, tá tão preocupada que tá tão linda, maravilhosa desse jeito. Aí tá, não emagrece, não fica linda, maravilhosa, fica um pouquinho mais gordinha. Nossa, mas que gorda, que não... Relaxada, não tá se cuidando. Que relaxada. Então assim, nunca vai agradar. Né? Nunca vai chegar a um ponto, porque a sociedade, ela tá, eu acho que até também pela facilidade de redes sociais, de tudo, as pessoas, elas se sentem muito livres para te julgar, achar o que é certo para você, o que é errado. E a maternidade é muito particular, né? Como vocês estão falando. E a rede social, eu observo muito o movimento das pessoas virem ali externalizar a dor delas. Às vezes o que elas vão olhar em você é algo que pega nelas, que machucou nelas, ainda que não tenha sido a sua intenção. Sim. Então elas ferem naquela proporção da própria dor, custe o que custar. Então essa questão toda de o quanto eu emagreci ou engordei, eu vivi também isso na pele porque eu emagreci muito na minha gestação. Eu saí da maternidade com o meu filho pesando 9 quilos a menos do que eu peso hoje. Então eu estava extremamente magra, porque eu tive diabetes gestacional, tive que cuidar muito da alimentação, já tenho um biotipo mais magro, perco peso com facilidade. Eu ouvi absurdos na minha época de gestante, do tipo: você não deveria estar fazendo dieta que você está doente, o seu bebê não vai se desenvolver, você talvez não tenha leite. E eu amamentei meu filho até 1 ano e 4 meses. Então, assim, as crenças das pessoas, elas jogam pra cima de você sem avaliar o impacto que aquilo ali vai ter na vida da pessoa. Porque eu tinha um autoconhecimento e um equilíbrio emocional que me permitia entrar por esse ouvido e sair por esse. Mas e quantas mulheres não têm isso e ficam extremamente vulneráveis por uma fala que não tem nada a ver com a realidade delas, que a pessoa trouxe da própria realidade.